A grande decisão. O que fazer quando sobra dinheiro? Olá, sou Carlos Sampaio e quero falar hoje sobre investimentos. Sobre ajudar você a dar os passos certos nesse caminho. Tem algumas coisas na vida que a natureza se encarrega de ensinar, tipo caminhar, comer, falar, namorar, etc. Mas investir é um aprendizado diferente. Você precisa pensar, conhecer a ordem certa de onde colocar o seu dinheiro, ter algum tempo para estudar, definir objetivos, ter uma estratégia e aos poucos, então, ir acelerando o aprendizado com escolhas mais sofisticadas. Se não fizer dessa forma, poderia ser uma grande aventura, cheia de emoções, mas, na verdade, talvez os resultados não fossem tão positivos. Hoje em dia existe acesso a informações e para quem está começando do zero é como entrar numa floresta sozinho. Tem muita árvore, não é isso? Mas você precisa conhecer uma árvore de cada vez, senão será uma grande confusão. Então, por isso, resolvi fazer esse vídeo de hoje. Mas antes, é importante, então, você se inscrever no canal, comente, acione a imagem do sino que aparece para você receber os novos vídeos e curta a página no blog Sampaio Sucesso Financeiro. Tá legal? Bem, considerando que você já é uma pessoa disciplinada, sem dívidas, ou com dívidas mais controladas, e também já fez a sua reserva para emergência, e agora tem uma receita maior do que seus gastos, ok? Excelente! Repetindo, excelente! Agora, então, antes do primeiro investimento, só falta duas coisas. A primeira, quais são os seus objetivos? E a segunda, qual o seu perfil de risco? Depois vem a estratégia, produtos, carteiras, análise, etc. Os objetivos são fundamentais, são a razão de ser que motivam você a guardar dinheiro. Ninguém vai se motivar para guardar dinheiro só para ver o dinheiro. Não faz sentido. Outra coisa, você deve ter objetivos maiores do que simplesmente sobreviver. Ou seja, você deve ter o objetivo de viver bem, em abundância, em liberdade financeira. Um exemplo, viver numa boa casa, ter um bom carro, viajar, ter conforto, viver de renda, de suas economias, na aposentadoria, etc. Essas são as coisas boas. Você já sabe disso. Mas, então, como investir e realizar essas coisas? Primeiro, comece fazendo uma lista com seus objetivos. 2. Defina o valor total de cada um, que é o quanto custa. 3. Defina o tempo que você vai esperar, de preferência defina uma data. Exemplo, hoje é dia 12 de fevereiro de 2019. Você poderia definir que em 12 de fevereiro de 2021, daqui a 2 anos, você vai comprar um carro. E vai precisar ter lá 30 mil reais. Então agora você vai montar uma carteira de investimentos específica para que em 2 anos você possa retirar o dinheiro que precisa com segurança. Pronto. Mas aqui tem alguns cuidados. Você não vai escolher investimentos de riscos ou que tenha alguma dúvida se o dinheiro vai estar disponível lá na data definida. Você precisa ter liquidez. E esse será, então, um investimento típico de renda fixa com data marcada para terminar. E também, você não vai precisar ter apenas um investimento. Você pode escolher 3 tipos diferentes, ou 4, enfim. É uma carteira. E assim, é bom, então, diversificar. Essa carteira poderá ter uma parte num bom fundo de renda fixa, com rentabilidade acima do CDI. Existem hoje muitos fundos que podem chegar nisso. Outra parte, CDB, LCI, LCA. Outra parte, Tesouro Direto, pré-fixado ou Tesouro IPCA. Agora um exemplo para quem quer criar reserva para que em algum momento futuro, definir uma data, então é longo prazo, pode ser daqui a 7 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Bem, suponha que você calculou o valor necessário para esse momento. Ou alguém fez a conta para você e chegou à conclusão que vai precisar de uma reserva de R$1 milhão e que lhe pague uma renda passiva de R$10 mil por mês. Okay? Nesse caso, a sua carteira de investimento para esse objetivo pode ter investimentos com mais riscos. Que investimentos são esses? São fundos de ações, fundos multimercados, ações, fundos de investimentos imobiliários, etc. Tem riscos, mas tem tempo para você acabar com eles. Digamos, 50% nessas modalidades e 50% na renda fixa. Mas essa distribuição vai vai depender de cada pessoa, de cada perfil de risco e idade. Exemplo, pode ser 30% em renda fixa se você tiver 30 anos e tem um perfil arrojado. Ou deve ser 60% em renda fixa se você tiver 50 anos na fase de conservar o capital. Entendido isso, vamos
alguns exemplos reais de consultas que eu recebo para ilustrar então um pouco mais do que eu estou falando. Tipo assim, Carlos, quero investir em ações. E como saber se uma empresa é boa, saudável, sem dívidas? Resposta. Um indicativo para você comprar ações de empresas boas é quando a empresa tem, por exemplo, uma baixa volatilidade, bons resultados todos os anos e suas cotações crescem mais do que o índice Bovespa, por exemplo. Vale a pena também seguir duas dicas. Primeiro, examine e compare as carteiras de ações recomendadas pelas corretoras. Né? É uma boa leitura. Leia relatórios dos resultados das empresas. Existem duas formas de saber se uma empresa é saudável. A primeira é fazendo uma análise pelos seus balanços, analisando os indicadores dos seus fundamentos. Análise fundamentalista. E a outra, o acompanhamento das informações da empresa quanto às suas perspectivas no futuro. Veja onde encontrar balanços de empresa nesse site que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo de hoje. Então, com base nos balanços, tem 5 fundamentos ou indicadores para analisarmos. O primeiro deles é o PL, é bastante comum. É o preço da ação dividido pelo lucro por ação. Significa quanto que os investidores estão dispostos a pagar por cada R$1 de lucro de cada ação da empresa. Quanto menor o PL, mais atrativa é a ação, ou seja, mais barata ela está. 2. Preço por valor patrimonial ajustado, o P sobre o VPA. Isso quer dizer o seguinte, quando os investidores estão pagando por cada real dos ativos por ação da empresa. De modo geral, um indicador P sobre o VPA menor que 1,5 é um bom sinal de atratividade para ações da empresa. 3. Dívidas sobre o capital social. É o total de dívidas da empresa sobre o capital social. Quanto menor, melhor. O indicador 1 é ótimo. 4. Fluxo de caixa líquido. O fluxo de caixa é positivo quando o saldo do dinheiro efetivamente existente na empresa, que é o saldo de dinheiro em caixa e dinheiro em banco, diminuindo o saldo de dívidas, ele for maior. Claro, quanto maior, óbvio, né? Melhor. E o quinto indicador é o retorno sobre o capital social. Esse indicador é muito útil para medir a lucratividade de diferentes empresas no mesmo setor. Em outras palavras, ele mostra quanto que a companhia ou a empresa gerou de lucro para cada real investido por seus acionistas, é a lucratividade, o ROI. Outra questão é como saber se uma empresa paga bons dividendos? Resposta. Bom, dividendo é uma forma de ganhar dinheiro com ações. Independente das oscilações das cotações no dia a dia, as empresas pagam dividendos, que é um pedacinho dos seus lucros, ok? Normalmente são empresas sólidas, tá? Um indicador importante é o chamado de dividend yield. Exemplo, uma ação da Vale, né, que esteja cotada, por exemplo, a R$40 e o valor do dividendo anual pago seja de R$4 por ação, então o dividend yield é 10%. Nesse exemplo, considerando que a Selic esteja a 6,5% ao ano, então essa é uma ação que seria boa pagadora de dividendo pela lucratividade. Outra pergunta, fundos imobiliários. Como escolher os melhores fundos imobiliários? Resposta, uma forma é olhando para os resultados passados. A gente tem que fazer isso, não adianta. Você escolhe então examinando a rentabilidade do fundo. Exemplo, se a cota está com um preço de R$120, né, e o fundo está pagando R$1,20 de rendimento por cada cota, significa um ganho de 1% ao mês. Então seria uma ótima escolha hoje, né, nesse momento. Também é fundamental ler os relatórios dos especialistas das corretoras sobre os tipos de imóveis que compõem cada fundo. Analisar as expectativas futuras dos setores, como por exemplo shoppings, escritórios, hotéis e outros. Dicas. Resumindo, eu acho importante agir fazendo algum investimento para começar. Tá certo? Muito estudo e pouca ação podem até atrapalhar você. Aquela ideia de que no final do ano eu vou começar a investir porque vou ter mais dinheiro pode ser uma desculpa e uma procrastinação legal. Comece a investir agora, não importa quanto você tem. Ou seja, tesouro direto com menos de R$100 para reserva de emergência, para ir aprendendo e criando hábitos, né? Pode ser um bom começo. É bem assim, começar a investir com calma e ir aprendendo e se tornando melhor. Eu, por exemplo, há muito tempo atrás, eu comecei com fundos de investimentos em renda fixa e previdência, porque na época eu não tinha muito tempo para estudar e poucas informações disponíveis no mercado.
Depois, com o passar do tempo, passando dessa fase, eu resolvi investir em ações. Mas antes fiz um curso de fim de semana e em seguida, na segunda-feira, peguei uma quantia de dinheiro e comprei as primeiras ações. Foram inesquecíveis, a Itaúsa e a CEMIG. Bem, fiz uma planilha para acompanhar as oscilações e que uso até hoje. E aos poucos, analisando, falando com corretora, fui aprimorando os conhecimentos. Então, a velha prática é o caminho, aliado, claro, com o conhecimento dos principais fundamentos. Assim, minha sugestão para você, comece com pouco dinheiro mesmo. Quando você tiver mais dinheiro, não terá tantas dúvidas e já saberá como tudo funciona. Além disso, ainda tem o fator juros compostos que multiplicam o seu dinheiro exponencialmente ao longo do tempo. Veja um vídeo que eu fiz onde eu explico melhor isso sobre os juros compostos. O link na descrição desse vídeo de hoje. Outra coisa que você deve saber. Investir bem inclui ter consciência do que você está fazendo. Isso é, ter alguns pequenos cuidados. Se você ainda tem pouco dinheiro, talvez a Bolsa de Valores não seja ainda o momento ideal para você. Uma única ordem executada irá custar em média R$19. Exemplo, se o valor do seu investimento for de R$1.000, R$1.000, você já perdeu 2% no momento já no começo. E também perderá 2% na hora de vender as ações. Então você precisará ter um ganho de 4% somente para ficar no zero. Se você acompanha um pouco a Bolsa de Valores, já sabe que ganhar 4% assim rapidamente, de um dia para o outro, numa operação não é nada fácil. Tá certo? Conclusão. Haja o mais rápido possível para você começar a se sentir um investidor de verdade. Incorpore isso. Mas coloque seu dinheiro somente nos investimentos que realmente fazem sentido para o seu perfil. E não deixe de caminhar. Mas, tampouco, dê um passo maior que é a perna. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.